2. O que é uma república federativa? Federações e estados unitários. O que são? Quando pensamos no papel da política, do Estado e do governo em nossa vida, é comum não sabermos quem exatamente é responsável por um problema específico. Por exemplo, se a taxa de criminalidade sobe, a gente cobra do prefeito, do vereador, do governador ou do presidente. Inversamente, se a taxa de criminalidade cai, de quem é o mérito? Se tem um buraco no asfalto em uma rua, ou se a escola não tem livros ou carteiras suficientes para todos os alunos, de quem é a culpa? Para responder a essas questões, o primeiro passo é entender o que é um Estado federado, ou uma federação, e quais as atribuições dos diferentes níveis de governo. Estados são arranjos de autoridade dentro de certo território, que existem para garantir a manutenção da ordem social, o cumprimento das leis e a soberania diante de outras nações. Embora existam diferentes maneiras de organizar essas estruturas, cada Estado, de uma forma ou de outra, tenta cumprir suas funções essenciais. Essas disposições são resultado de processos políticos, legais, econômicos e institucionais que determinam como se dará a operação da autoridade em dado território e dependem de fatores sociais, geográficos e culturais bastante complexos. Mas, para entender essa diversidade de trajetórias políticas dos Estados modernos, os campos de estudo que lidam com a política, como a ciência política e a teoria do Estado, desenvolvem teorias e explicações detalhadas sobre alguns problemas comuns, como a forma do Estado, governo unitário ou federação, o regime político, democracia, autoritarismo e totalitarismo, e o sistema de governo, regime parlamentarista ou presidencialista, por exemplo. A autoridade política assume configurações distintas em cada Estado, que podem concentrar mais poder nas instituições centrais ou então descentralizar, dividindo o poder com instituições regionais e locais. Quando um Estado é composto por unidades federativas, em muitos casos, cada uma delas é denominado Estado, como no caso brasileiro, disse que ele é uma federação, do contrário, trata-se de um Estado unitário. Em alguns casos, uma federação pode surgir da união de Estados previamente existentes, como ocorreu com a Suíça ou os Estados Unidos imediatamente depois da independência. Em outros casos, como no brasileiro, as unidades da federação podem ter origens anteriores à independência desses Estados e, assim, províncias ou unidades administrativas organizadas durante o período colonial podem ser incorporadas ao novo arranjo político do país independente, mesmo que com algumas alterações, ou ainda podem se organizar como federação depois da independência, de modo a garantir alguma autonomia local, como ocorreu com o México, em 1824. Boa parte dos países com os maiores territórios do mundo e os mais altos graus de diversidade interna, seja étnica, linguística ou política, está organizada na forma de federações, como Rússia, Índia, Brasil, Estados Unidos, México, Austrália, Argentina e Canadá. Nos Estados unitários, em geral, apenas o Estado Central tem autoridade política própria. É ele que detém a autoridade para comandar forças militares, criar e cobrar impostos e elaborar leis. Esses estados podem delegar parte dessa autoridade aos governos locais, como municípios e províncias, para que eles também assumam um pedaço dessas responsabilidades, as quais, porém, sempre podem ser revogadas, porque a autoridade última é do Estado Central. Ou seja, em estados unitários, os governos municipais e regionais têm menos autonomia. Já nos estados federativos, diferentes níveis de governo, nacional, estadual ou municipal, têm autoridade sobre um mesmo território e a mesma população, e de forma autônoma. As unidades federativas podem governar não porque o Estado Central lhes transfira autoridade, mas porque tal autoridade é definida pela Constituição. Nesses tipos de arranjo institucional, as unidades federativas costumam ter constituições ou leis próprias, podem criar impostos e implementar políticas públicas, de educação, saúde, habitação, desde que a Constituição Federal determine que é função delas. O exemplo mais influente da organização federativa no mundo são os Estados Unidos da América, cujo nome já carrega a ideia da organização federativa desde sua independência em relação à Inglaterra, em 1776.
Um dos receios dos pais fundadores dos Estados Unidos, como James Madison, Thomas Jefferson e Alexander Hamilton, era que, com a desvinculação de um Estado colonizador monárquico, as 13 colônias que compunham o país seguissem o mesmo caminho e se tornassem independentes. Tanto para combater o medo da tirania de Washington, ou seja, a formação de um Estado com poder altamente centralizado, como para evitar os riscos de uma completa ou quase completa independência dos Estados na forma de uma confederação, eles propuseram a organização de um sistema federativo. Nesse sistema, as unidades que compõem a federação permanecem unidas na composição de um mesmo Estado, mas cada uma mantém um grau considerável de autonomia em várias áreas de atuação. Ou seja, em um sistema federativo, o poder é compartilhado entre o Estado Nacional e os Estados da Federação, de acordo com o que é definido pela Constituição. No caso norte-americano, esse modelo federativo acabou se tornando bastante descentralizado quando comparado a outras federações, como o Brasil ou o México. É por isso que muitas vezes, ao ler sobre a política nos Estados Unidos, ficamos sabendo que os estados podem ter legislações muito distintas quanto a uma série de políticas, como pena de morte, cobranças de impostos, consumo de drogas, entre muitas outras. As federações ainda podem ter outra função extremamente importante: permitir que estados com população muito diversificada garantam que as minorias étnicas, linguísticas, raciais ou religiosas criem espaços de representação e não sejam completamente dominadas pela maioria. É o caso do Canadá, estado multicultural e onde se fala mais de uma língua, ou da Índia, país com imensa diversidade regional, linguística e religiosa. No entanto, é evidente que essa maior autonomia dos estados também pode ser usada por grupos sociais poderosos para estabelecerem mecanismos de submissão política a minorias, como no caso da longa história política de muitos estados do sul dos Estados Unidos. Naquela região, as elites brancas fizeram uso de sua relativa autonomia para manter políticas de segregação racial contra a população negra durante décadas. Em 1965, foi aprovado o Voting Rights Act, que instituiu uma série de instrumentos de controle federal contra medidas dos estados sulistas que impediam ou obstruíam a participação política, em especial com relação ao direito ao voto, dos cidadãos negros do Sul. Ou seja, o governo central teve que intervir para impedir que a autonomia dos estados sulistas não servisse de escudo para abusos. Esse exemplo do sul dos Estados Unidos já sugere que federações e estados unitários têm suas vantagens e desvantagens. De um lado, a descentralização do poder pode ter um caráter democrático e evitar uma tirania da maioria nacional ou de elites que se perpetuam no poder central. A existência de vários níveis de governo formulando e implementando políticas pode gerar mais inovações, novas ideias de como promover políticas públicas eficientes que depois podem ser adotadas por outros estados e municípios. Por outro lado, num sistema federativo é mais custoso e difícil fazer acordos políticos para promover grandes reformas em nível nacional, já que os estados e municípios podem ter agendas diferentes e disputar entre si. No Brasil, essas disputas federativas acontecem com frequência, por exemplo, para a construção de uma política tributária, já que os tipos e níveis de impostos afetam diretamente o orçamento de estados e municípios. Como funciona a Federação Brasileira? Firmado a partir da Constituição de 1988, o Pacto Federativo Brasileiro tem uma peculiaridade determinante, já que ele é formado por 3 níveis: o federal, chamado de União, o estadual e o municipal. Existe ainda um quarto ente federativo, que é o Distrito Federal, estabelecido em sua forma atual em 1958, quando da construção de Brasília no Planalto Central, por ocasião do governo Juscelino Kubitschek. O Distrito Federal, uma das 27 unidades federativas que compõem a República, tem responsabilidades que muitas vezes se assemelham às dos estados. Ele possui um governador e os eleitores votam para deputados federais, distritais e senadores. Contudo, ele não é composto por municípios, sendo organizado em 33 regiões administrativas. No Brasil, as antigas capitanias do período colonial e as províncias do período monárquico evoluíram lentamente para os estados que compõem a atual estrutura federativa.
Durante o período colonial, as capitanias eram um modelo de administração que permitiu à coroa portuguesa conceder o direito de administração desses territórios a donatários, que por sua vez podiam receber parte dos impostos arrecadados nesses locais. Em sua maioria, essas capitanias, com eventuais alterações em suas definições territoriais, foram transformadas em províncias em 1821, logo antes da independência e da constituição do Império do Brasil. Esse novo Estado independente, contudo, ainda era unitário, ou seja, as províncias do Império ainda não eram entes de uma federação, mas atuavam apenas como unidades administrativas, já que a autoridade política era concentrada na coroa brasileira. O Estado brasileiro é uma federação desde a primeira Constituição do período republicano, que passou a vigorar em 1891, 2 anos depois da proclamação da República, 1889. Com essa Constituição, as províncias do Império se converteram nos Estados da Federação e o Brasil passou a se chamar Estados Unidos do Brasil, numa referência direta aos Estados Unidos da América, que também já haviam inspirado os Estados Unidos mexicanos em 1824. Isso não quer dizer que o federalismo brasileiro tenha sempre mantido as mesmas características. Na verdade, regimes que funcionaram a partir de uma lógica mais centralista, como o do Estado Novo, mantiveram caráter federativo, mas diminuíram significativamente as prerrogativas dos Estados. O nome Estados Unidos do Brasil vingou até a promulgação da Constituição de 1967, quando foi alterado para a República Federativa do Brasil. O governo militar se empenhava em acenar com um suposto rompimento com o passado e procurava evitar que o nome do país se confundisse com o dos Estados Unidos da América. Independentemente do batismo oficial, essa breve história mostra que o princípio da organização federativa é crucial na história política brasileira. Esse modelo de Estado federado e o nome do país, República Federativa do Brasil, foram mantidos pela atual Constituição de 1988. Vale a pena dar uma olhada nos artigos 1º e 18, que estabelecem esse modelo. Artigo 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Artigo 18 A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Quais as autoridades e atribuições da União, Estados e municípios? Cada um desses três níveis tem suas fontes de financiamento, como, por exemplo, a arrecadação de tributos, e suas competências, cuja execução é de responsabilidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário. No Brasil, elegemos os representantes do executivo e do legislativo nos três níveis da federação. Na União, as autoridades eleitas são o presidente da República, executivo, os deputados federais e senadores. Legislativo, no nível estadual, são o governador, executivo, e os deputados estaduais, legislativo, no município, são o prefeito, executivo, e os vereadores, legislativo. O judiciário tem uma organização diferente e não elegemos os seus integrantes. Falaremos disso mais adiante. Há um conjunto enorme de atribuições que são de responsabilidade dessas esferas, como as políticas para a cultura, educação, moradia, transportes e mobilidade, entre tantas outras. Vamos tomar como exemplo duas áreas importantes de atuação do governo, saúde e segurança pública, para entender melhor as responsabilidades de cada uma. Na área da saúde, a União tem a obrigação de financiar o Sistema Único de Saúde, SUS, e formular políticas nacionais, mas não se responsabiliza por executá-las ou implementá-las diretamente. Os Estados, por sua vez, devem coordenar as prioridades do SUS e definir suas estratégias e planos no âmbito estadual, além de se responsabilizar pelos atendimentos de casos mais complexos, com os hospitais de referência regionais ou as equipes de vigilância epidemiológica. E o município é o principal responsável pelo atendimento básico, principalmente por meio dos postos e unidades de saúde. Os três níveis da federação têm responsabilidades e atribuições, e caso funcionem em sintonia, eles se complementam e proporcionam uma política pública universal e eficiente.
O controle da pandemia de Covid-19 é um bom exemplo para entender a função de cada uma dessas peças. A União tem por obrigação coordenar o sistema de saúde, planejar as grandes estratégias de enfrentamento, além de coordenar os esforços da área com outros setores estratégicos como segurança, pesquisa e transportes. Já os estados têm a responsabilidade de planejar as prioridades em seus territórios, auxiliar seus municípios na execução de políticas e atuar na implementação de infraestruturas de grande porte, como grandes hospitais, com os quais os municípios não podem arcar. Por fim, os municípios agem na ponta, atuando por meio de unidades e profissionais da área, e implementando medidas de isolamento social, em coordenação com os estados e a União. As atribuições são distribuídas de forma bastante distinta no caso da segurança pública. Nessa área, a União responde pela garantia da defesa nacional, e para isso tem a responsabilidade sobre as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e a Polícia Federal. Já os estados são os principais responsáveis pela política de segurança, ficando a cargo das polícias civil, militar e do Corpo de Bombeiros. Os municípios podem contar com uma Guarda Civil Municipal, que se encarrega sobretudo da segurança patrimonial, além de auxiliar no planejamento da política de segurança no território. Mas, como quase tudo na estrutura federativa brasileira, nem sempre as coisas funcionam de maneira harmônica, sem atritos ou vácuos. Embora, em tese, a responsabilidade principal pelo policiamento ostensivo e pelo trabalho de investigação fique a cargo das polícias militares e civis, que respondem, por sua vez, aos governadores dos estados, a prática não é tão simples assim. Desde o início dos anos 2000, tem havido um aumento perceptível da atuação do governo federal e dos municípios em ações de prevenção e combate ao crime, sobretudo diante de uma demanda maior da sociedade para que todos os entes da federação contribuam para mitigar o problema crescente da violência no Brasil. O impasse quanto ao financiamento das polícias também aparece com força nesse debate, já que, embora as polícias civil e militar estejam a cargo dos estados, faltam recursos públicos para formar, aparelhar e renovar seus agentes, responsáveis por fiscalizar vastos territórios, muitas vezes de difícil acesso e alta periculosidade. Para resolver esse problema, foram pensadas alternativas de financiamento das forças policiais estaduais, como o Fundo Nacional de Segurança Pública, criado em 2001 e ligado ao Ministério da Justiça, que integra o governo federal. No entanto, o acesso ao fundo por parte dos estados esteve atrelado ao cumprimento de políticas e metas, o que de certa forma pode ser compreendido como interferência do governo federal na condução das políticas de segurança dos governadores. Há ainda um caso bastante específico nessa área que costuma causar confusão a respeito das diferentes atribuições dos entes da federação, a intervenção federal nos estados. Ora, o artigo 1º da Constituição Federal estabelece que o Brasil é uma federação composta por União, estados, municípios e o Distrito Federal, todos autônomos. A possibilidade de uma intervenção federal é justamente uma exceção à regra, regulamentada pelo artigo 34, que permite que a União atue, em situações bastante específicas, sobre outro ente da federação, suspendendo temporariamente a autonomia deste. Há algumas situações em que o presidente da República pode iniciar espontaneamente uma intervenção federal, por exemplo, com a justificativa de manter a integridade nacional, repelir uma invasão estrangeira ou de uma unidade da federação sobre outra ou, o que é muitas vezes polêmico, para solucionar um comprometimento da ordem pública. No entanto, não basta o presidente querer intervir. A intervenção federal é formalizada por decreto presidencial, com prazo, amplitude e condições determinadas, e deve ser aprovada pelo Congresso Nacional. Exemplo bastante conhecido do uso desse dispositivo constitucional foi a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro na área da segurança pública, entre 16 de fevereiro e 31 de dezembro de 2018, durante o governo de Michel Temer. Essa intervenção subordinou as forças policiais do Estado sob o comando das Forças Armadas e do general Walter Braga Neto, que respondia diretamente ao presidente da República. Mas atenção, não se deve confundir intervenção federal com intervenção militar.
Embora o termo tenha aparecido em diversas manifestações públicas e mesmo nas falas de representantes políticos, não há previsão constitucional para uma intervenção militar. Para ser clara, mesmo quando executada pelas Forças Armadas, a intervenção federal não é uma intervenção militar, já que se dá sob a autoridade do governo federal civil, nos termos definidos pela Constituição, dentro do Estado Democrático de Direito. Ou melhor, embora o executor de uma intervenção federal possa ser uma força militar, como foi o caso da intervenção no Estado do Rio, essa força está completamente subordinada ao poder civil constitucional, composto pelo presidente, chefe do poder executivo e eleito pelo povo, e o Congresso Nacional, o poder legislativo também eleito de forma democrática. Tudo é bem diferente da chamada intervenção militar, na qual o exercício da força não depende da submissão ao poder democraticamente eleito, ou seja, não depende da submissão à vontade do povo. Pode, inclusive, ocorrer contra ela. Qualquer conclamação por uma intervenção militar é inconstitucional, um chamado a um golpe militar, aos moldes do que aconteceu no Brasil em 1964. Por isso, tendo em mente essa divisão de tarefas, da próxima vez que você quiser saber mais ou reivindicar melhorias em alguma área de atuação dos governos, a primeira pesquisa a fazer é descobrir que nível da federação é responsável pela formulação e execução dessa política. Com essa informação em mãos, será muito mais fácil e eficiente pressionar as autoridades responsáveis. Quais os principais problemas da Federação Brasileira? Uma das desvantagens do modelo federativo é um possível desequilíbrio nessa divisão de atribuições entre os três níveis da federação, dando origem a disputas entre governadores, prefeitos e presidente que podem acarretar as crises do Pacto Federativo. Quem viveu o Brasil nos últimos anos sabe do que eu estou falando. Nossa Constituição atribuiu grandes responsabilidades aos estados e municípios, porém o governo federal é quem mais arrecada impostos e consegue propor políticas estruturantes de maior impacto, como investimentos em infraestrutura e programas sociais como o Bolsa Família. O sistema tributário brasileiro e a distribuição de recursos entre as unidades são notoriamente complexos, mas, na prática, a conta dos estados e municípios não fecha. Ou seja, embora o Brasil seja uma federação, como a União detém grande parte do orçamento, também acumula grande parte do poder. Tal mecanismo provoca um contínuo conflito, tanto entre os próprios estados como entre estados e municípios, e estados e União, para conseguir viabilizar políticas públicas, promover investimentos e manter a máquina pública em operação. Consequentemente, os governos estaduais e municipais com frequência dependem de recursos e programas federais, ou precisam contrair dívidas para arcar com suas responsabilidades. E, se dependem financeiramente do governo federal, perdem em autonomia. Em termos mais técnicos, podemos dizer que a nova República, que se inicia em 1985 e se consolida com a Constituição de 1988, é caracterizada por um federalismo altamente centrado na União. Contudo, esse problema é mais antigo. Ao menos desde o período da ditadura militar houve uma concentração maior da arrecadação de impostos pelo governo central, o que fez com que os estados dependessem mais ainda de empréstimos no Brasil e no exterior. Tal situação se agravou desde a redemocratização em fins dos anos 1980, e essa dependência dos estados em relação ao financiamento da União é motivo constante de discussões sobre, por exemplo, os juros a serem cobrados sobre essa dívida e o prazo para o pagamento. Para lidar com esse impasse, o governo federal e os estados firmaram um acordo de renegociação da dívida em 1997, Lei Nº 9496/97, que expandiu para 30 anos o prazo de pagamento, além de diminuir os juros sobre a dívida. Em contrapartida, os estados se comprometeram a seguir um programa de ajuste fiscal, com o objetivo de garantir o equilíbrio fiscal no longo prazo. Desde 1997, os termos dessa renegociação se alteraram algumas vezes, sempre como parte de disputas a respeito da forma e da operação do Pacto Federativo Brasileiro. Muitas vezes prefeitos ou governadores se articulam em consórcios para se posicionar frente à União com mais força política, como ocorre com o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, formado pelos estados Amazonas, Acre, Amapá,
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, com o objetivo de coordenar uma agenda de desenvolvimento sustentável para a região. Outro exemplo recente e importante é o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, um órgão do Consórcio do Nordeste, constituído pelos estados daquela região para formular políticas de combate à pandemia. Contudo, ao longo dos últimos 30 anos, incentivado pelo governo federal, houve paralelamente um processo de descentralização na execução de políticas públicas. Esse movimento é significativo, porque, em geral, os municípios estão mais familiarizados com os problemas dos cidadãos, acompanhando de perto suas demandas, onde são necessários novos postos de saúde, novas escolas infantis e creches, etc. Quem sabe melhor é quem está na ponta, quem olha de perto. Mas o Brasil não é exceção. Em maior ou menor grau, esse cabo de guerra entre centralização e descentralização caracteriza todos os estados federativos, sendo apenas um dos muitos conflitos com os quais as sociedades têm de lidar para garantir sua estabilidade e aperfeiçoamento. É importante que tenha autonomia quem tem o olhar mais próximo da realidade das pessoas, mas demandas específicas precisam conviver com um projeto mais amplo de país. Depois de ler este capítulo, tenho certeza de que você já se convenceu do porquê de conscientizar seus familiares e amigos sobre a importância das eleições municipais e estaduais. Não são só as decisões do governo federal que impactam nosso dia a dia. Uma vida harmônica em sociedade depende de um bom funcionamento de todos os 3 níveis de governo e, consequentemente, das eleições para cada um desses cargos.